E é nós temos que se disciplinar, irmãos. Nós temos que ter o foco de um atleta em treinamento, deixar de lado tudo aquilo que é prejudicial, esquecer essas coisas. Esquecer as coisas que já passaram, as coisas que nós conquistamos, as coisas que nós estamos vivendo e focar no alvo que é Cristo. O apóstolo Paulo ele fala em esquecer as coisas e focar na nossa carreira aqui no versículo 12, ali no versículo 12 foi lido, versículo 13. Versículo 13. Irmão, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que já para trás ficaram, avanço para que estão diante de mim. O apóstolo Paulo diz que para nós não perder o foco, nós temos que esquecer até as coisas que nós já conquistamos. Até as coisas que nós já alcançamos, que nós almejávamos, nós temos que esquecer, porque essas coisas elas podem tirar o nosso foco, e isso é verdade. Se você olhar para a vida de um atleta, ele está jogando uma competição hoje, e se ele ganhar aquela competição, ele não senta no troféu, ele se dedica para ganhar a próxima competição do outro ano. Ele se dedica para dar o melhor, para ser o melhor do outro ano. Ele não senta no resultado que ele já conquistou. Só que aqui tem uma coisa que também me chama a atenção. O apóstolo Paulo, ele diz que nós temos que deixar tudo para trás. Inclusive as coisas ruins também que nós já alcançamos. Nós temos que sempre pregar olhando os dois lados que existe no mundo. Bom e ruim. O apóstolo Paulo ele diz, até as suas conquistas que é boa, você deve se esquecer, não deve sentar nela, mas também as coisas ruins que já o praticaram, vocês devem deixar para trás. Alguns estudiosos falavam, grandes escritores falavam que o apóstolo Paulo aqui estava falando de um passado tenebroso da sua vida. E eu, com essa curiosidade, eu comecei a estudar, e realmente eu descobri que realmente ele estava falando de um grande pecado que ele tinha cometido. Leva suas Bíblias para Atos dos Apóstolos 7:57. Atos dos Apóstolos 7:57. Amém? O versículo 57 diz o seguinte: e eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra eles e, lançando fora da cidade, apredrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Quem era Saulo? Era Paulo, amados. Então, esse versículo aqui que o apóstolo Paulo dá ênfase, que nós devemos deixar para trás as coisas passadas, ele está falando dos dois lados da moeda, tanto aquelas coisas ruins que está acontecendo com você, que está acontecendo na sua vida, ou que já aconteceu, ou as coisas boas que você está conquistando, que não vem tirar seu foco, o que você já conquistou, todas essas coisas deve deixar para trás. Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 57, nós estamos falando do apedrejamento de Estevão, o jovem Estevão. E Saulo estava lá, no meio. Foi ele quem segurou, foi ele quem ficou às portas da cidade, lá segurando as roupas das testemunhas que acusaram Estevão. Não foi ele em forma direta que apedrejou, mas ele estava apoiando. E Paulo ele se lembra que Paulo ele ajudou a matar um homem de Deus. A Bíblia está na Bíblia, que você lê direitinho aqui, você vai entender. O tempo não me permite explicar tudo direitinho. Mas Estevão, vocês conhecem a história de Estevão, um jovem que ele foi apedrejado por soldados romanos. E na época, um dos tais era Saulo.
que logo depois se torna cristão e ele se arrepende daquilo. Amados, o que é que nós aprendemos com isso? Sempre há oportunidade. Sempre tem uma hora nós deixarmos para trás as coisas e alcançarmos o objetivo que é Cristo. Paulo disse no versículo 13, eu vou ler novamente. Versículo 13. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que já ficaram para trás e avançando para a questão diante. Paulo esqueceu-se das suas vergonhas. Nós não temos que esquecer só das coisas boas, mas também temos que esquecer das vergonhas que nos envergonham. Isso não é só é deixar de praticar e deixar para trás, passar por elas e deixá-las para trás e alcançarmos o nosso alvo que é Cristo. Paulo tinha cometido um grande pecado, tinha ajudado a matar uma pessoa apedrada. Mas logo depois ele volta e diz, amados, o que importa é que o nosso alvo, se você esquecer essas coisas e caminhar rumo a Cristo, se você tiver uma meta e deixar essas coisas para trás, não que eu já alcancei a glória de Cristo, não que eu já tenha, não que se eu fosse perfeito, Paulo diz, não que eu seja perfeito. Versículo 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio. Olha só, como ele fala em prêmio, ele está se referindo sempre a algo esportivo. Algo esportivo. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que é em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, que porventura penseis de outro modo, também isto Deus lhe esclarecerá. Amado, o versículo 15 aqui nos chama a atenção. Apóstolo Paulo, ele trata da perfeição de Cristo. É um assunto dificultoso. Ele diz, todos nós que achamos que somos, que alcançamos, que Deus venha me esclarecer. Vocês estão entendendo? Que nós possamos ser esclarecidos, nós possamos entender algo através de Deus, que a perfeição, ela não está em nós, ela está em Cristo Jesus. E o poder de Cristo, ele vai nos revelar e vai nos encher e vai tirar qualquer dúvida entre nós. O versículo 16, todavia, andamos de acordo com que já alcançamos. Essa daqui é boa. Andamos de acordo com o que já alcançamos. Nós vemos pessoas que têm um talento, vemos pessoas que servem para a obra de Deus, mas elas sempre falam que tem algo a alcançar. A frase certa é essa, eu ainda tenho muito a que aprender. Olha o que o apóstolo Paulo diz, que andamos de acordo com aquilo que nós já aprendemos, ou seja, já alcançamos. Que nós prossigamos para Cristo a cada dia, amados. Venhamos prosseguir diante de Deus. Prosseguir diante de Cristo com aquilo que nós já alcançamos.